Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre os casos de afastamento da presunção do crime de estupro de vulnerável com a participação de Larissa Camargo Honorato Santos, promotora de justiça do Ministério Público do Paraná. A legislação brasileira é categórica. Manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos é crime, independentemente do consentimento. A regra parte de uma presunção legal, absoluta de vulnerabilidade que considera crianças e adolescentes abaixo dessa idade incapazes de consentir de forma válida em ter relações sexuais. O objetivo é claro: garantir a proteção integral desse grupo etário conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas apesar da clareza da norma, os números relativos à gravidez precoce revelam uma realidade preocupante. Um levantamento realizado pelo FMG, Fiocruz e Ministério da Saúde apontam que entre 2011 e 2021, o Brasil registrou uma média de 26 partos por dia em meninas menores de 14 anos. No total, foram mais de 107 mil nascidos vivos de mães com idades entre 10 e 14 anos. A maioria dessas meninas é preta ou parda e vive nas regiões Norte e Nordeste, um dado que reforça o recorte racial e social da vulnerabilidade. Além dos riscos à saúde da gestante e do bebê, a gravidez precoce acarreta em abandono escolar e perpetua ciclos de exclusão e pobreza. Em meio a esse cenário, decisões recentes do STJ têm chamado a atenção ao admitir, em situações extremamente excepcionais, a possibilidade de afastamento da presunção de estupro de vulnerável. Embora estatisticamente raras, essas decisões se baseiam em peculiaridades muito específicas dos casos concretos e trazem à tona um debate jurídico sensível. Haveria margem para relativizar uma proteção legal considerada absoluta? Então, nesse episódio, vamos discutir como essas questões vêm sendo interpretadas no meio jurídico, os riscos e limites dessa flexibilização e que isso pode significar para a proteção infanto-juvenil no Brasil. Para isso, então, contamos com a presença da Larissa. Larissa, seja muito bem-vinda ao Julgados e Comentados. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Fernanda. É um prazer meu de estar aqui. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para participar desse projeto tão legal da Escola Superior do Ministério Público e ainda mais para tratar de um tema tão relevante que é a presunção de vulnerabilidade no estupro de vulnerável, que é um tema intimamente ligado com uma das funções mais importantes do Ministério Público, que é atuar na proteção integral de crianças e adolescentes. E o prazer é nosso, porque afinal, né, a Larissa, ela trabalha especificamente com a temática aqui no MP do Paraná há um certo tempo. Então, assim, eu tenho certeza que ela vai enriquecer muito o nosso pensamento com as contribuições que ela vai trazer aqui hoje. Então, Lari, sem mais delongas, vamos direto aqui para as questões que eu separei para a gente conversar. Queria que você explicasse para a gente, Lari, o que é a presunção do estupro de vulnerável e em quais normativas ela se enquadra. Além disso, queria que você dissesse também se existe alguma diferença na tipificação da conduta, dada a idade, consentimento, experiência sexual anterior da vítima, essas questões como um todo. Bom, Fernanda, vamos lá, então. A presunção de vulnerabilidade no estupro de vulnerável, ele é um conceito jurídico que se aplica quando a vítima de um ato sexual é considerada pela lei incapaz de externar seu consentimento válido para essa prática, devido à sua idade ou condição mental, seja devido a alguma doença ou por alguma questão que temporariamente a impede de externar esse consentimento, como a ingestão de álcool ou drogas, por exemplo. Nesses casos, a lei presume a vulnerabilidade, independentemente da existência de evidências diretas de coação física. No nosso ordenamento jurídico, então, esse crime ele é tipificado no artigo 217-A do Código Penal, no caput e no parágrafo 1º. No caput, o crime tipifica a conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. E no parágrafo 1º, o crime é tipificado quando essas ações são praticadas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Com relação à idade, nós temos aqui uma presunção absoluta da vulnerabilidade para as pessoas menores de 14 anos de idade. E isso se aplica independentemente da existência de consentimento ou de experiência sexual anterior da vítima. Lari, a partir disso que você falou pra gente, né, que assim a questão da idade
ela se aplica independentemente do consentimento da vítima, eu queria que a gente trabalhasse aqui algumas questões, tá? Olha só, em 2024, a 6ª turma do STJ confirmou a absolvição de um réu em um caso de estupro de vulnerável que envolvia relação sexual entre um homem de 20 anos e uma adolescente de 13. O Tribunal Estadual, ao manter a absolvição em primeiro grau, considerou que as peculiaridades do caso impediam a simples aplicação do tipo penal. Naquela época, o ministro Sebastião Reis Júnior explicou que a decisão do tribunal local entendeu que o relacionamento, que durou 2 anos e meio, configurou a constituição de uma família. O relator ponderou que rever os fundamentos da decisão estadual demandaria o reexame de fatos e provas, o que é obstado em sede de recurso especial pela súmula 7 do STJ. Ademais, ele citou precedente no sentido de que a relevância penal de um fato exige, além da adequação legal, a avaliação da extensão da lesão ao bem jurídico e a necessidade e merecimento da sanção. A partir da análise de casos concretos, como esse aqui mencionado, como você avalia a alegação de relevância social, constituição de família, seja ela com ou sem filhos, ou ausência de abalo ou traumas por parte da vítima, para que isso seja sustentado, então, uma absolvição, uma decisão, então, tomada pelo tribunal? Bom, essa decisão da 6ª turma do STJ, ela traz algumas questões bem complexas sobre a aplicação do direito penal em situações que envolvem estupro de vulnerável e das relações sexuais que envolvem crianças e adolescentes. A análise dessas alegações de relevância social, constituição de família e ausência de abalo ou traumas na vítima, ela exige uma abordagem muito cautelosa pelos aplicadores do direito. Isso porque nós temos que considerar sempre que a capacidade de consentimento de crianças e adolescentes, ela é uma questão intrinsecamente ligada ao desenvolvimento neurobiológico dessas pessoas, que é um fator crucial e que, na minha opinião, ele é frequentemente subestimado nas discussões legais e sociais sobre esses assuntos. A norma que estabelece a presunção da incapacidade do consentimento, ela deve, de fato, considerar a maturação cerebral das pessoas e não apenas uma expressão da vontade, que ela pode não refletir uma decisão genuinamente consciente. E isso fica ainda mais evidente ao compreender que o córtex pré-frontal, que é a região cerebral, que é responsável pelo raciocínio, pelo planejamento e pelo controle de impulsos da pessoa, está em plena fase de desenvolvimento quando a pessoa tem entre 10 e 19 anos e apenas atinge a maturidade completa entre os 20 e 25 anos de idade. Então, durante a adolescência, algumas habilidades, como o pensamento abstrato, como o raciocínio hipotético dedutivo, elas ainda estão em formação. Essa fase da vida, então, ela é marcada por um desequilíbrio temporário entre o sistema límbico, que é a parte do cérebro que governa as emoções e os impulsos, e o córtex pré-frontal, que deveria controlar essas reações. E essa disparidade, esse descompasso, ele pode levar a comportamentos de risco e de impulsividade, que torna a tomada de decisões muito complexa, e especialmente as relacionadas à sexualidade. A maturação gradual desse córtex pré-frontal, ela tem um impacto na capacidade de avaliar as consequências a longo prazo e, então, compreender riscos como a gravidez indesejada ou doenças sexualmente transmissíveis pode ser mais difícil. A adolescência também, ela é um período de exploração da identidade. Então, um cérebro imaturo pode dificultar a tomada de decisões seguras e responsáveis nesse processo. E por isso que esses critérios como relevância social, constituição de família ou ausência de abalo ou traumas na vítima, eles são, pelo meu ponto de vista, insuficientes para justificar o afastamento da presunção absoluta de violência nos casos que envolvem crianças e adolescentes. Porque se o cérebro ainda não está plenamente desenvolvido, a possibilidade de uma decisão consciente sobre constituição de família, por exemplo, fica comprometida. Da mesma forma, a ausência de traumas visíveis não invalida a ocorrência de um ato de violência, até porque, na maioria dos casos, muitas vítimas apenas compreendem que elas foram, de fato, vítimas de um crime após a idade adulta. Então, essa presunção de vulnerabilidade, ela é absoluta e ela é fundamental para a proteção integral das crianças e adolescentes. E afastar essa presunção com base em critérios que são subjetivos, não apenas arrisca uma revitimização dessas crianças e adolescentes, mas também pode levar a uma impunidade indevida.
E quanto a esse assunto, inclusive, existe um projeto de lei, o projeto de lei número 2195 de 2024, tem como objeto dispor sobre a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima do crime de estupro de vulnerável e propõe uma alteração no Código Penal que seria acrescentar o parágrafo 4º-A e o parágrafo 5º, sendo que no parágrafo 4º constaria que é absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização. E no parágrafo 5º, constaria que as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante do crime. Isso me parece que é uma resposta do legislativo a essas decisões dos tribunais que acabam relativizando a presunção de violência contrários à vontade do legislador. Então, o foco da análise judicial nesses casos, ele deve ser voltado para a proteção da vítima e não para as peculiaridades subjetivas do relacionamento, né? O sistema de justiça, ele deve reforçar a aplicação rigorosa da lei nos casos de estupro de vulnerável, garantindo sempre que a proteção da criança e adolescente seja sempre a prioridade máxima. Nessa temática, assim, de algumas decisões do STJ, do STF, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma do STJ, ele alegou que nos 9 anos em que ele se encontra lá na referida turma, 99,2% dos acordos mantiveram a presunção do crime de estupro de vulnerável. Mesmo assim, alguns casos ganharam destaque nos julgamentos da 5ª e 6ª turma, com o afastamento da presunção do estupro e a aplicação de uma distinção excepcionalíssima aos acusados. Apesar de não se caracterizar um uso amplo, tais ocorrências abrem debate por uma questão presente no interior do nosso país, ou seja, o relacionamento entre adultos e crianças ou adolescentes. Existiria, então, um descolamento da normativa penal com a cultura praticada em determinadas regiões do país? Será que a gente poderia falar nisso? Ou esses casos de distinção representam um esforço de adequação da aplicação das normas com aquela cultura local? Aplicar meramente a lei, Lari, pode ser entendido pelas pessoas como uma violência do Estado para com elas? Como lidar, então, com esses casos sem relativizar o estupro de vulnerável? Bom, de fato, né, Fernanda, aplicar a lei em casos de estupro de vulnerável no Brasil traz um desafio muito complexo em razão da nossa vasta diversidade cultural. Em algumas regiões, especialmente nas comunidades tradicionais, existem alguns costumes que envolvem o casamento, entre aspas, precoce de crianças e adolescentes. E elas contrastam drasticamente com a nossa legislação penal, que visa a proteção integral da infância e da adolescência. A flexibilização da norma nessas situações, ainda que sob justificativa de respeitar os costumes locais, ela pode reforçar práticas que o legislador busca coibir. Embora seja compreensível que algumas famílias, algumas comunidades podem perceber a intervenção da justiça nesses casos como uma violência do Estado ou uma intromissão nas tradições, a proteção de crianças e adolescentes é muito relevante. É tão relevante que possui status constitucional inquestionável. Dessa forma, ela não é algo que possa ser flexibilizado em nome dos costumes. A dificuldade, então, ela fica no afastamento entre a normativa penal e a cultura local, onde o desconhecimento da lei e a percepção social distinta das relações podem levar a umas interpretações diversas sobre a gravidade do crime de estupro de vulnerável. Essas discussões sobre a possível flexibilização da presunção do estupro de vulnerável, como as que foram levantadas pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, em casos excepcionais, elas são muito delicadas. Embora essas decisões possam ser uma tentativa de analisar as peculiaridades de cada contexto, existe um risco muito grande da relativização da proteção integral, o que é inadmissível. A lei penal, ela deve ser aplicada com rigor para proteger as vítimas, sem deixar espaços para a impunidade. E a presunção de vulnerabilidade para menor de 14 anos, ela deve ser sempre mantida. Então, para lidar com casos complexos como esses, mais do que focar apenas na atuação na esfera criminal,
é necessário que haja uma abordagem multidisciplinar, focada também na sensibilização dessa comunidade e também na implementação de políticas públicas e ações de conscientização que promovam o entendimento da lei e dos direitos das crianças e adolescentes em todas as comunidades. Isso inclui investir em educação, conscientização sobre a legislação penal, estabelecer um diálogo com essas comunidades e também capacitar os profissionais do sistema da justiça para que a aplicação da lei seja feita com sensibilidade e eficácia, mas garantindo sempre que a proteção dos vulneráveis seja a prioridade. Até para a gente mudar um pouquinho, Larissa, olha só, a gente abordou recentemente aqui nos Julgados Comentados, um episódio envolvendo casos de estupro marital no âmbito de um relacionamento conjugal. Debatemos como que uma cultura machista muitas vezes impõe à mulher a obrigação de prática sexual e a necessidade de satisfazer sexualmente o seu parceiro, independentemente da sua vontade ou da obtenção de seu prazer. Nesse sentido, tendo em vista que muitos casos de relacionamento entre adultos e crianças ocorrem em regiões mais remotas do país, onde a presença de uma cultura machista pode se fazer mais presente, como não questionar a possibilidade, então, de que esses relacionamentos redundem em maior controle e ainda violência sobre as mulheres? Realmente, Fernanda, o nosso país enfrenta uma realidade alarmante no cenário de violência sexual infantil. Em 2023, de acordo com os dados divulgados pela Fundação Abrinq, foram registrados 57.698 notificações de violência sexual contra pessoas de até 19 anos, o que equivale a uma média de 158 casos por dia. Desses casos, 87,1% das vítimas eram meninas e 67,4% dos abusos ocorreram dentro da própria casa, indicando que o agressor muitas vezes é alguém próximo ou conhecido da vítima. E esse panorama, ele revela que a cada 4 vítimas de violência sexual registradas no país, 3 são crianças ou adolescentes. E eu reforço o registrados, pois nós sabemos que, infelizmente, a grande maioria dos abusos não é revelada. Esses números reforçam a necessidade urgente de ações coordenadas e eficazes para combater a violência sexual infantil no Brasil. E o machismo estrutural que existe na nossa sociedade é um dos principais fatores que contribuem para a perpetuação do abuso sexual infantil. Isso porque ele está presente em normas sociais que desvalorizam a autonomia das meninas e mulheres, objetificam seus corpos e normalizam comportamentos abusivos. E essa ideologia machista, ela dificulta a denúncia e o enfrentamento do problema, além de revitimizar as vítimas. Mais que isso, inclusive, ao normalizar comportamentos abusivos, que as crianças e adolescentes às vezes presenciam em casa, ele dificulta a percepção que a pessoa foi, de fato, vítima de abuso. Além disso, em muitas situações, a sociedade tende a questionar a palavra da vítima e proteger o agressor, o que faz perpetuar o ciclo de silêncio e impunidade, tornando muito difícil para as vítimas buscar ajuda e para a sociedade agir de forma a coibir esses abusos. É importante também a gente considerar que as consequências do abuso sexual infantil, nesse contexto, elas são muito profundas e duradouras, porque as vítimas elas podem vir a desenvolver transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, e também apresentar dificuldades em estabelecer relações saudáveis no futuro. E essas sequelas elas podem perdurar por toda a vida da vítima, que é o que a gente, infelizmente, percebe na prática. Além disso, existem estudos que indicam que quase 40% das vítimas que buscaram atendimento voltaram com relatos de novos episódios de abuso, o que evidencia a reincidência e a dificuldade em romper esse ciclo de violência. Então, essas crianças que crescem num ambiente marcado pelo machismo estrutural se tornam alvos fáceis para predadores e, após elas chegarem na vida adulta, elas ainda mantêm uma dificuldade muito grande para sair desse ciclo de violência. Para combater essa realidade, mais do que atuar buscando a responsabilização desses abusadores na esfera penal, é essencial que a gente promova a igualdade de gênero desde a infância, ensinando respeito mútuo, treinando assim os professores, os educadores, os profissionais de saúde, todos os outros adultos que têm contato com crianças, para que eles saibam identificar os sinais de abuso e que eles possam agir adequadamente. É necessário também que a gente ofereça suporte psicológico e jurídico às vítimas de abuso, garantindo que elas tenham acesso a recursos para que elas possam se recuperar do trauma.
e a sociedade, né, toda a comunidade tem que participar, tem que ser criadas redes de apoio comunitário que possam atuar tanto na prevenção quanto no enfrentamento do abuso sexual infantil. O machismo, então, ele é um fator central na perpetuação do abuso sexual infantil, mas é importante a sua desconstrução, só que para isso nós precisamos de esforços coletivos e contínuos, que vão envolver educação, conscientização e políticas públicas. Só assim, então, será possível garantir a proteção e o respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. Lari, olha só, no tema 1186, o STJ decidiu que o gênero feminino da vítima é suficiente para fazer incidir a Lei Maria da Penha em caso de violência doméstica e familiar, independentemente da idade da vítima. Segundo o colegiado, as disposições dessa lei prevalecem quando há conflito com outros instrumentos legais específicos, como o ECA. O caso em concreto refere-se a um conflito de competência entre uma vara criminal e uma vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher para julgar um homem acusado de estuprar suas 3 filhas menores de idade. Após o Tribunal de Justiça do Pará definir que o caso deveria ser julgado pela vara especializada, o Ministério Público daquele estado recorreu ao STJ. O ministro Ribeiro Dantas manteve o posicionamento do Tribunal Estadual. Como você avalia essa questão no que se refere ao melhor interesse da criança? A existência de varas especializadas em crime contra a criança seria a melhor solução para lidar com a complexidade desses casos? Bom, Fernanda, o tema 1186 do STJ, ele aborda uma questão bem relevante no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente no contexto de crianças e adolescentes do gênero feminino. A questão central é se a condição do gênero feminino vai ser suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, independentemente da idade da vítima, afastando, então, a incidência do ECA. E isso impacta a forma como os casos de violência doméstica envolvendo meninas vão ser tratados no sistema de justiça. Essa decisão, ela demonstra uma clara priorização da proteção da mulher em situações de violência doméstica e familiar. Então, ao aplicar a Lei Maria da Penha, mesmo nos casos em que envolvem crianças do sexo feminino, o tribunal busca garantir que essas vítimas tenham acesso às medidas protetivas e ao tratamento especializado que são previstos na Lei Maria da Penha. No entanto, é inegável que os casos de violência sexual contra crianças, eles são extremamente complexos e eles envolvem múltiplas dimensões, incluindo a violência de gênero e a vulnerabilidade que é intrínseca à infância. E é fundamental, então, que o julgamento desses casos ele seja realizado com uma extrema sensibilidade e levando sempre em consideração o melhor interesse da criança. E isso inclui garantir que a vítima seja ouvida de forma adequada, que ela receba apoio psicológico especializado, e que todas as suas necessidades específicas sejam atendidas ao longo do processo. Justamente por isso, em razão dessas necessidades específicas que as crianças e adolescentes apresentam, que são garantidas, inclusive, pela legislação, pela Lei 13.431 de 2017, que institui o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência, que estabeleceu os procedimentos de escuta especializada e de depoimento especial, e também pela normatização que o CNJ deu à matéria por meio da resolução número 299 de 2019, que estabelece diretrizes para a implementação do depoimento especial em todo o Brasil e determinou que os tribunais devem adotar procedimentos que garantam a escuta humanizada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, é que a minha opinião é que varas especializadas no julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes teriam um maior preparo para respeitar esses direitos e a condição das pessoas em desenvolvimento, garantindo dessa forma a proteção integral dessas crianças e adolescentes. E isso porque, na prática, nós sabemos da dificuldade em ter operadores de direito e outros profissionais das equipes técnicas especializadas, todos aqueles que atuam nos processos, com capacitação, mas mais que capacitação, com sensibilidade para lidar com as vítimas, crianças e adolescentes. Isso porque não basta que exista uma norma garantindo respeito. Nós sabemos que, na prática, a falta de preparo de todos aqueles que atuam num processo pode gerar revitimização. Então, nas varas especializadas, as chances dessas vítimas serem revitimizadas durante o processo, especialmente ao serem ouvidas, é muito menor. Por isso que a criação dessas varas
ela pode ser uma solução muito boa para lidar com a complexidade desses casos, oferecendo, assim, um ambiente mais acolhedor, garantindo a experiência, a qualificação necessárias para proteger as vítimas. Nos locais que não é possível a criação de varas, que nós sabemos que só existe a possibilidade, normalmente, nas comarcas maiores, é necessário que haja, então, uma capacitação de todos os operadores do direito, de todos aqueles que vão atuar nos processos, para evitar a revitimização dessas crianças e adolescentes. Larissa, prometo que eu estou caminhando para o final, tá? Mas é que, assim, quando a temática é boa, é inevitável a gente fazer tantas perguntas. Eu queria saber o seguinte, olha só, em sua atuação no NAVES, né, que é o Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro do Ministério Público do Paraná, em especial nos casos de estupro de vulnerável, como se tem dado o acesso às vítimas ao direito do aborto legal? Existe algum protocolo? Enfim, o Ministério Público informa sobre esse direito? Como que funciona essa situação? Bom, hoje, no Brasil, existem 3 hipóteses de aborto legal, que são quando há risco de vida para a mulher, no caso de feto anencéfalo ou com outras anomalias que impeçam a vida fora do útero, ou no caso de gravidez resultante de estupro. Nesse último caso, da gestação resultante de um estupro, a mulher ela tem o direito de interromper a gravidez, independentemente da idade gestacional, bastando que ela procure um dos hospitais autorizados pelo SUS para a realização do procedimento. Não é necessário que ela apresente boletim de ocorrência ou qualquer tipo de autorização judicial para fazer o procedimento. Basta uma declaração da vítima de que a gravidez é resultado de estupro. Na atuação do Ministério Público, no acolhimento às vítimas, o ideal é que essa vítima seja sempre informada de todos os direitos que ela tem, não apenas com relação ao aborto legal, mas de acesso aos serviços de saúde e que seja feito sempre o encaminhamento das vítimas. Aqui no NAVES, nós fazemos acolhimento das vítimas e eventuais encaminhamentos quando existe a necessidade. Prometo que agora é realmente para finalizar, Larissa. Olha só. Nesse contexto, como que você avalia a possibilidade de aplicação de projetos de lei que tramitam no Congresso referentes a propostas de imprescritibilidade do estupro de vulnerável, tendo em vista que as vítimas acabam por levar muitos anos para adquirir consciência daquela violência que foi sofrida? Bom, Fernanda, eu vejo com muito otimismo essas propostas, porque é realmente uma triste realidade que as vítimas muitas vezes podem levar muitos anos para processar e reconhecer a violência sofrida, especialmente no caso de estupro de vulnerável com vítimas crianças. Muitas vezes, enquanto as vítimas ainda são crianças, elas não têm nem consciência de que elas foram vítimas, até quando elas chegam na idade adulta e começam a ter consciência do que é o certo, do que é errado. O trauma psicológico, a complexidade emocional que estão envolvidos nesses fatos, muitas vezes eles impedem que a vítima compreenda imediatamente o que aconteceu, ainda em razão daquela normalização dos comportamentos abusivos que a gente já falou, ou ainda nos casos em que ela tenha consciência do que aconteceu, às vezes ela não tem condições de denunciar o agressor, por diversos motivos, que podem ser medo, acha que ninguém vai acreditar nela. Essa imprescritibilidade, então, ela permitiria que a vítima buscasse justiça, mesmo após muitos anos, quando finalmente ela se sente pronta e capaz de fazer isso. Isso é extremamente importante, porque a gente tem que considerar que o estupro de vulnerável é um crime hediondo, que causa danos profundos e duradouros à vítima, às vezes pela vida inteira. Essa questão da imprescritibilidade, então, ela reflete a gravidade desse crime e o reconhecimento de que ele não pode ser simplesmente esquecido com o tempo. É claro que, na prática, essa situação de imprescritibilidade traria algumas dificuldades com relação à prova, o que acaba ficando mais difícil com o decurso do tempo. Mas essas propostas, elas colocam a vítima no centro do processo penal, o que é muito importante. Eu confesso que enquanto você falava, eu, como professora de processo penal e promotora criminal há muitos anos, eu na mesma hora pensei, putz, eu acho a proposta maravilhosa realmente, mas ao mesmo tempo a gente talvez tivesse esse problema probatório, né? Porque com o passar dos anos a produção de prova fica cada vez mais difícil, enfim. Mas avaliando assim essa ponderação no todo, realmente é uma proposta que acho que se vier a acontecer vai ser mais benéfica, né, do que qualquer outra coisa.
Larissa, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, então, nos nossos julgados e comentados. Foi um bate-papo ótimo, em que pese um tema que eu falo assim, muito sensível, por vezes espinhoso, e que até, assim, por a gente lidar com questões ali envolvendo adolescentes, ou por a gente ter abordado aqui questões relacionadas, assim, até aspectos culturais, acaba sendo um tema que às vezes as pessoas evitam falar sobre ele, né? Ou quando o falam, tem assim, claro que o adolescente tem condições de consentir ou não, enfim, às vezes eu acho que é um tema que poucas vezes a gente reflete sobre ele. Então, para mim foi muito importante ter você aqui hoje, e eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão gostar muito, né, de tudo isso e vão, assim, refletir um pouquinho sobre esse olhar de alguém com tanta experiência na área, né, que trouxe pra gente hoje. Então, muito, muito, muito obrigada por ter aceito esse convite, Larissa. Muito obrigada a você, Fernanda. Adorei participar, adorei a experiência e é um tema realmente espinhoso, mas é muito importante que a gente, como Ministério Público, saiba lidar com ele. Sim, com certeza. Bom, e você, nosso ouvinte, não se esqueça de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio e nos envie, claro, suas sugestões de temas, suas dúvidas ou comentários. Tá? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.